Graça e paz, povo de Deus. Quero começar hoje com uma pergunta para você. Quando nasceu Jesus? Em qual mês nasceu o Salvador? Será que Jesus nasceu em dezembro? Será que Jesus nasceu em janeiro? Quando será que nasceu o nosso Salvador? Mas antes de começarmos, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que não te custa absolutamente nada. Você dê um like, você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, porque isso vai nos ajudar, vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Amém? Vamos lá. Quero começar dizendo que Jesus não nasceu em dezembro, como nós comemoramos no dia 25 de dezembro, o Natal, o nascimento de Jesus. Por que Jesus não nasceu no mês de dezembro? Vamos para uma lógica. Primeiro, porque dezembro era um mês conhecido no mês judaico como Kislev. Vamos lá, sempre que eu falar um mês aqui no nosso calendário, eu vou falar o nome no calendário judaico. Por exemplo, Kislev é dezembro. No calendário judaico é Kislev. No nosso calendário, dezembro. Abril, no nosso calendário, abril. No calendário judaico é Nissan, tá certo? Só a nível de conhecimento. Então nós vamos lá. Nós temos alguns dados que nos levam a entender por que Jesus não nasceu em dezembro. Primeiro eu quero ler com você então, para que de fato você entenda isso. Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2:8 vai dizer o seguinte: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Então vamos lá. Os pastores, ali no nascimento do Senhor, os pastores estavam no campo cuidando dos seus rebanhos. Isso não é possível no mês de dezembro ou no calendário judaico no mês de Kislev. Por quê? Porque em dezembro o frio em Israel é muito intenso. O frio lá é radical. Por esse motivo, em época de inverno, os pastores não deixam os seus animais no campo. Pelo contrário, na época do inverno, os animais estão guardados lá dentro do lugar que eles devem ficar guardados. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que dezembro em Israel é muito frio, ou seja, Kislev, e isso nos leva a entender que se Jesus nasceu, havia pastores cuidando de animais no campo, não podia ser em tempo de inverno, porque no tempo de inverno ninguém faria nada disso. Outra coisa muito interessante é a viagem da família santa lá, né? José, Maria, Jesus, aonde eles estavam lá levando o nosso Salvador numa viagem fugindo de Herodes. Isso também revela, porque ninguém fazia uma viagem longa em tempo de inverno por conta do frio. Eu até tenho um vídeo no meu canal falando que em Israel neva, e eu até explico o porquê. Eu quero deixar esse vídeo aqui em cima. Se você quiser, você clica nele aqui, ó, e você vai descobrir que em Israel neva e por que Jesus fala que se o sal não der sabor, ele será pisado pelos homens. Assista esse vídeo aqui depois. Vamos lá. Então nós, baseado nisso, nós temos a ideia de que Jesus não tenha nascido no frio. E a evidência são os pastores, os animais no campo e a viagem da família. Então, quando Jesus nasceu? Para nós termos uma ideia de quando Jesus nasceu, nós precisamos nos basear dentro do que a Bíblia nos apresenta. E o que a Bíblia nos apresenta? O nascimento, ou melhor, a concepção de João Batista. E a ideia da concepção de João Batista, que é 6 meses mais velho que Jesus, vai nos dar a ideia de quando foi que Jesus nasceu. E para isso, nós vamos ter que ler outro texto bíblico, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Esse Zacarias é pai de João Batista. Diz assim, ó, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias.
Então veja bem, Zacarias, a Bíblia está dizendo que Zacarias é pai de João Batista, marido de Isabel, que é mãe de João. E o texto está dizendo que ele está fazendo serviço sacerdotal no templo, mas ele é da ordem de Abias. Pastor, o que isso quer dizer? Vamos para agora, 1 Crônicas, capítulo 24. 1 Crônicas, capítulo 24. Eu quero ler 3 versículos com vocês. Primeiro versículo é o número 3. A parte B diz assim, ó. Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Versículo 19 diz assim, ó. Conforme essa ordem de quem? De Davi. Por quê? Porque Davi separou o grupo de sacerdotes em 24 grupos. Separou 24 grupos de sacerdotes para servirem no templo, para fazerem o seu serviço no templo. Então 19 diz, conforme essa ordem do Davi, eles deveriam ministrar quando entrasse no templo, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Vamos lá. Então aqui no capítulo 24 de 1 Crônicas, nós temos o texto revelando que Davi separou 24 grupos de sacerdotes para servirem no templo. Como que isso aconteceria? Ou seja, a cada 15 dias, um grupo de sacerdotes serviria. Então, durante o ano, 24 grupos estariam servindo durante o sacerdote. A cada 15 dias, um. Ou seja, a cada 15 dias, um. Durante um mês, 2 grupos. Durante 12, 24. Ponto. Para não ficar confuso para você. Vamos lá agora. Versículo 10 vai dizer assim, ó. A 7ª para Cós, a 8ª para Abias, ou seja, o 8º lugar do grupo que estariam servindo era o grupo de Abias. Quando nós lemos Lucas, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Zacarias, ele era da ordem de Abias, ou seja, estava na vez dele. Agora, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o mês, o calendário judaico, não começa no mesmo calendário nosso, ou seja, o calendário judaico não começa em janeiro, igual começa o nosso começa em janeiro, o primeiro mês do ano. O calendário judaico, ele começa no mês de Nissan, que é o mês de abril, lembra disso? Abril é o primeiro mês. Por quê? Porque é o mês da Páscoa. Aí eu precisaria de mais tempo, mas nós vamos ver lá que o primeiro mês que Deus instituiu para eles, depois da saída do Egito, que era a Páscoa do Senhor, que era comemorado no primeiro mês do ano. E aquele mês é qual? É o mês de abril, foi quando o povo saiu e celebraram a Páscoa lá no Egito. Agora nós temos uma ideia. Qual é? Davi dividiu os grupos de sacerdotes em 24, ou seja, 2 por mês. E agora Abias era o 8º. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, a cada 2 um mês. Então, ó, abril, maio, junho, julho. Se Abias é o 8º, ele está no mês de julho. Então, no mês de julho, Zacarias está servindo no templo, porque ele é da ordem de Abias. Nesse tempo, o anjo Gabriel desce até o templo e avisa que Isabel, a sua esposa, vai ficar grávida. Então agora nós temos uma ideia. Isabel vai engravidar no mês de julho. Se Isabel engravida no mês de julho, nós vamos entender que João Batista vai nascer 9 meses para frente. Ou seja, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 9 meses. No nosso calendário eu fiz a conta. No deles, João Batista vai nascer no mês de Nissan, ou seja, no mês de abril. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que João Batista, ele é 6 meses mais velho do que Jesus. Vamos ver? Está aqui também Lucas. Vamos lá para Lucas de novo. Capítulo 1, versículo 24 e 25.
6. Diz assim, ó. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. Depois disso o quê? Depois da visita do anjo. É o contexto. O anjo visitou, a mulher ficou grávida. Depois disso, depois do anjo avisar, Isabel, sua mulher, engravidou. Durante 5 meses não saiu de casa. Versículo 26 diz assim, ó. E no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então veja bem, 6 meses depois, o anjo que visitou Zacarias visita Maria para falar que Maria também está grávida. Então Maria agora também vai engravidar. Quando ela vai engravidar? 6 meses depois que Isabel. Tá certo? 6 meses depois. Se o bebê nasce com 9 meses, Isabel engravidou João Batista. Iria nascer em janeiro. E Jesus foi 6 meses mais novo do que João. Nós entendemos que ele vai nascer 3 meses depois 6 meses depois do seu primo, João Batista. Então, se João Batista nasceu no mês de Nissan, logo Jesus vai nascer 6 meses para frente. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, baseado nisso, nós temos a ideia de que Jesus nasceu no mês de outubro. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, sabemos o local, porque a Bíblia revela, e sabemos também agora, dentro desse estudo, o mês que Jesus nasceu, que foi no mês de outubro. E o mês de outubro também é conhecido como... Ai, meu pai, me ajuda. O mês de outubro é um mês conhecido como Tisrei. Então Jesus nasce no mês de Tisrei, no mês de outubro, 6 meses depois que o seu primo João Batista. Tá certo? Então agora nós temos uma ideia de quando foi que o Senhor Jesus nasceu. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, você curte. Se você não gostou, você comenta. Não gostei, acho que não tem nada a ver. Mas isso aqui são os textos que temos que nos apontam o nascimento do Senhor baseado numa cronologia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar. E se você não se inscreveu no começo do vídeo, se inscreva agora, que vai ser uma honra ter você na nossa família. Deus abençoe. Um grande abraço.